Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Com vocês mais um Desenve Notícias, comigo Fausto Oliveira. Desenve Notícias é o serviço de crítica à mídia econômica que todos os dias eu faço aqui no canal de YouTube e no IGTV da Revolução Industrial Brasileira. Você pode seguir aqui pelo YouTube, pode seguir também pelo @revindbr, se você gosta mais de usar o Instagram. Todos os dias um comentário crítico ou uma discussão que acontece dentro da mídia que a gente dá prosseguimento, dá repercussão, a respeito de assuntos atinentes à economia brasileira, seja o assunto industrial, que nos toca mais, seja assuntos econômicos em geral. O Desenve Notícias de hoje vai comentar, vai na verdade dar prosseguimento ao problema levantado com a matéria em que o Carlos Döllinger, do IPEA, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, esse foi comentário, se não me engano, tem 2 dias, ou foi ontem, não me lembro, aqui no Desenve Notícias, quando esse senhor apresentou a ideia famigerada de David Ricardo, reeditou a ideia de David Ricardo para o Brasil e afirmou com todas as letras que o Brasil deveria abrir mão de ter tecnologias industriais, de ter um setor industrial, setores de mais qualidade produtiva, setores de maior sofisticação, e se dedicar ao que seria, na visão desse pessoal, as suas vantagens comparativas, quais sejam agricultura, agropecuária e mineração. Tá? Então ele expressou essa opinião, que é uma opinião muito conhecida entre todos os neoliberais. Carlos Döllinger é um neoliberal, muito amigo e assessor do Paulo Guedes, que é outro neoliberal, que acha a mesma coisa, todos controlando a área econômica do governo federal, com essa perspectiva de que o Brasil tem que se especializar em atividades que não levarão o país a lugar algum. No máximo vão produzir uma exportação de momento ali que mal se compensa com o nosso consumo de tecnologias, essas sim avançadas, do restante do mundo. Não equilibra nossas contas externas, não gera empregos de qualidade, não se encadeia com o restante da economia, ou seja, é um poço, um buraco sem fundo. Pois muito bem, depois de dizer isso, Carlos Döllinger despertou a fúria que finalmente apareceu das entidades industriais brasileiras, que parece que aos 50 do segundo tempo estão percebendo que estamos sendo jogados para escanteio. Bom, estão sendo jogados para escanteio tem o quê? 30 anos. Tem 30 anos pelo menos. Mas agora resolveram reagir, porque a fala do Carlos Döllinger, dizendo que o Brasil não tem mesmo que ter indústria, soou ofensiva a eles. E aí o jornal Valor Econômico publicou a resposta do pessoal da indústria. Tem várias entidades de setores econômicos, do setor de plástico, setor têxtil, setores industriais, que deram respostas. Eu vou ficar aqui e reproduzir apenas a resposta da Confederação Nacional da Indústria, que congrega todos os setores industriais que nós ainda temos, na palavra do senhor Robson Braga de Andrade, que é o presidente da CNI. Diz ele então, essa posição do presidente do IPEA demonstra que ele, lamentavelmente, não tem a mínima noção da importância do segmento industrial para a produtividade e o desenvolvimento dos demais setores da economia e como dinamizador da economia nacional. Eu poderia assinar embaixo dessa declaração do senhor Robson Andrade, da CNI, porque ela está correta. E aí ele conclui aqui a fala dele na matéria publicada ontem, dizendo: não estou subestimando a importância dos setores agrícola e mineral para a economia brasileira. Mas o fato é que o Brasil se transformaria em uma roça, a fazenda do mundo. Palavras do presidente da CNI, tá legal? Continuando, exportando apenas commodities e matérias-primas, assim como empregos de qualidade para as economias mais desenvolvidas. Reparem a sutileza da fala dele quando ele diz que exportaríamos commodities agrícolas e minerais e exportaríamos os empregos de qualidade. Porque se nós abrirmos mão de desenvolvermos a nossa estrutura produtiva rumo à qualidade, rumo à inteligência, rumo à sofisticação, então nós estamos abrindo mão também dos bons empregos que toda essa qualidade, essa inteligência e essa sofisticação trariam. Basicamente essa é a proposta do neoliberalismo primarizante que governa o Brasil atualmente. E finalmente aí a indústria brasileira resolveu protestar, resolveu reagir. Com muita demora, devo criticar, com grandíssima demora, foram cúmplices da desindustrialização,
Se ainda há a possibilidade de reversão da desindustrialização brasileira, e ela existe, a um preço maior, vai custar mais tempo, vai custar mais dinheiro, vai custar mais esforço, né? Nós já não temos a quantidade de bons profissionais como tínhamos, porque a fuga de cérebros está acelerada, as empresas estão quase em processo acelerado de fechamento, né? Amanhã no Desenho de Notícias eu vou fazer um comentário específico sobre um levantamento que foi feito sobre isso, sobre quantidade de empresas industriais fechadas no Brasil nos últimos 5 anos, é gritante, então aguarde o Desenho de Notícias de amanhã. E a realidade aqui é o seguinte, por mais que no valor econômico tenha se aberto a brecha para que entidades industriais respondam ao senhor Carlos Döllinger, a triste verdade é que em todos esses anos últimos, as entidades industriais brasileiras assinaram embaixo da sua própria extinção. Assinaram embaixo da sua própria extinção. Eles sabem muito bem que o que segura um setor de custos fixos altos, margens de lucro comprimidas e muita necessidade de mercado doméstico e mercado internacional é uma política de Estado, eles têm que saber isso, é uma política de Estado que estabilize a demanda interna e, portanto, dê para eles horizonte de venda de médio e longo prazo e apoie a exportação. Como se faz isso? Ora, existe uma longa discussão que não cabe aqui fazer, mas existem 2 instrumentos principais para isso, que são as 2 grandes alavancas da macroeconomia, a do câmbio e a dos juros. Ora, se o câmbio no caso vou falar em termos de moeda, né? Se o real é muito valorizado em relação à moeda padrão mundial, que é o dólar, isso significa que as indústrias brasileiras têm pouco incentivo para exportar, porque vão ganhar a mesma coisa que ganham vendendo no mercado interno, e muito incentivo para importar componentes, para apenas montar os seus produtos, maquilar, como nós dizemos, no país. Então esse processo durou por muitos anos, né? O real muito sobrevalorizado em relação ao dólar, durou muito tempo e ajudou a desmontar o tecido industrial brasileiro. Por outro lado, na questão de juros, os juros sempre foram altos demais no Brasil. E isso levou a uma situação de dificuldade de tomada de empréstimos, dificuldade de tomada de crédito para investimento da parte dos setores produtivos e a uma demanda reprimida na ponta consumidora, porque todo mundo precisa comprar bens industriais, que são mais caros, naturalmente, a prazo. E com os juros muito altos, então a demanda, né, pelo produto industrial produzido no país sempre foi menor do que deveria ter sido. A soma desses 2 fatores contribuiu muito para desindustrializar o Brasil nos últimos 30 anos. E veja, aí fica a pergunta, onde estavam as entidades industriais durante esse período? Lamentavelmente, devo dizer que estavam contentes com o real sobrevalorizado, contentes com os juros altos porque transferiram grande parte da sua acumulação de capital para a atividade rentista, ou seja, financeira, e bateram palmas para Henrique Meirelles, Paulo Guedes, Joaquim Levy, Antônio Palocci. Todos esses gestores da economia brasileira dos últimos anos, no século XXI, né, a maioria deles, que adotaram políticas contra-industriais. Adotaram políticas macroeconômicas que foram anti-industriais, anti-desenvolvimento. E agora sentem o resultado disso e, como resultado disso, tomam na cara a declaração do Carlos Döllinger do IPEA, porque, claro, agora é muito fácil dizer que o Brasil não pode ter indústria, porque a indústria diminuiu muito. E dado, então, que eles agora estão se vendo de calças na mão e humilhados publicamente, resolveram reagir muito tarde, lamentavelmente. Ainda bem para esse pessoal que existe uma leva de pessoas, nas quais eu me incluo, que briga por isso, independente da posição deles, que deveriam ser a vanguarda dessa briga. Nós brigamos por isso por uma convicção, não só econômica, mas até ideológica mesmo, de que o desenvolvimento industrializante é uma necessidade para países com economia e perfil socioeconômico e geográfico como o Brasil.
E vamos continuar dizendo essas coisas, batalhando por essas coisas. Agora, é preciso que as entidades industriais passem para o lado de cá, que é o lado da crítica, que é mais difícil, e digam, não, precisamos sim de políticas de Estado que mantenham a nossa condição de produzir. Câmbio num certo patamar menos valorizado, juros baixos e uma economia que ande, uma economia real que retire dinheiros da economia financeira e traga capital para dentro da economia real. Sem isso não vai haver nem a empregabilidade da massa trabalhadora e nem o lucro empresarial e industrial. E nós voltaremos aí sim para o sonho do Carlos Döringer, que é uma grande roça, a fazenda do mundo, que não tem empregos de qualidade para oferecer e tampouco tem margens de lucro interessantes para empresas sofisticadas. Uma coisa retroalimentando a outra. É isso que você quer? Não é o que eu quero. Então vamos juntos aqui no Desenve Notícias, na Revolução Industrial Brasileira. Conheça nosso site rib.ind.br, nosso canal de YouTube e também o nosso serviço em redes sociais aí que a gente está sempre apontando para fazer mais densidade de informação a respeito desses problemas. Gente, muito obrigado. Amanhã mais um Desenve Notícias com os números da desindustrialização recente no Brasil. Até lá!